Amiga, é bom estar aqui com você novamente, gravando um vídeo que fala sobre história. Hoje eu vou falar sobre a civilização egípcia. Para falar sobre os egípcios, é importante também falar a respeito do rio Nilo. Essa imagem bela desse rio, que é importantíssimo para a sociedade egípcia. Segundo o historiador Heródoto, quando ele chega no Egito e ele vê a grandeza do rio e vê a grandiosidade que é a própria sociedade egípcia, ele, em suas palavras, descreve que não há possibilidade da existência de um Egito sem a integração com o Nilo. Ele percebe que há uma ligação direta entre um e outro. É importante destacar que quando o Heródoto ele faz essa observação, ele está olhando a sociedade grega a partir da sua própria sociedade. A partir da sociedade grega. Ele percebe que o Egito, por ter o rio, a agricultura é abundante. Diferentemente da Grécia, da sua terra, onde não há presença de grandes rios, onde o solo ele é extremamente árido e o clima é quente. E por esta razão a agricultura é muito mais difícil. Então ele está fazendo essa relação da necessidade que os egípcios têm do rio para coexistir, a própria sociedade grega, que não existe a presença de uma agricultura tão farta quanto no Egito. As sociedades que ficam localizadas ao longo dos rios, elas recebem o nome de sociedades hidráulicas. Por quê? Porque elas dependem da água. Os primeiros grupos humanos que se localizavam nessas regiões, eles utilizavam os rios para construir as suas comunidades, visto que a água é um elemento essencial à vida. O Nilo, ele inicia em um lago chamado Lago Vitória, que fica entre Uganda e Tanzânia. E depois ele vem descendo, vem fazendo o seu percurso, e ao longo do percurso, ele recebe vários nomes. Lá no Sudão, ele recebe o nome de Nilo Branco. Quando ele passa na Etiópia, ele recebe o nome de Nilo Azul. Ele percorre 6.650 quilômetros. É muita distância, é muito longo. E ao passo que ele vem descendo, ele vai recebendo vários afluentes. Então tem os degelos das regiões mais altas e tem os fluxos dos rios menores que vão ali alimentando o Nilo. Conforme ele vem descendo, ele vem trazendo consigo restos de animais, restos de plantas, ele vem trazendo sais minerais, e isso vai descendo junto com a correnteza. Muitas vezes as pessoas elas se focam na visão do Egito lindo, do Egito maravilhoso, do Egito das pirâmides, dos faraós, e elas esquecem dos indivíduos que contribuíram nas construções dos diques, nas construções dos canais, que são os escravos, que são negligenciados, eles são esquecidos nessa história, Eles são apagados dessa história egípcia. E quando eles são lembrados com certo teor muito pejorativo e de muito sofrimento. A prática religiosa egípcia era a prática de culto de vários deuses. A sociedade que cultua vários deuses, ela é denominada sociedade politeísta, ou seja, tem várias deidades. Tinham deidades que eram animais e tinham outras que eram misto de animal e homem. Vamos dar um exemplo clássico disso. Uma religião monoteísta, atualmente, o judaísmo. Por quê? Porque eles têm um Deus único. O cristianismo também tem um Deus único. O islamismo, um Deus único. Se você for, por exemplo, pegar as religiões hindus, eles têm vários deuses. Se você for, por exemplo, pegar a própria religião praticada lá no Egito hoje, também eles possuem vários deuses. Se você for para a Ásia, você também vai encontrar religiões que possuem vários deuses. Então essas são religiões politeístas, ou seja, tem mais de que um Deus. Religiões monoteístas têm um único Deus. Algumas divindades egípcias são elas Amon-Ra, que é o deus do sol, Atom, que é o rei dos deuses, Osíris, rei dos mortos, Maatá, deusa da verdade, Horus, deus dos céus, e Anubis,
que é o deus do embalsamento. Então, o que é o embalsamento? O embalsamento é o processo de conservação do corpo depois de morto. Então, os egípcios eles se retiravam todos os órgãos internos do indivíduo que estava morto, e eles colocavam um produto químico, depois eles enrolavam aquele corpo em tecidos e eles colocavam lá nas urnas mortuárias. A escrita egípcia é a escrita hieroglifo, que em palavras gregas significa escrita sagrada. Escrita sagrada não tinha acesso a muitas pessoas. Essa escrita ela ficava muito restrita aos escribas, que eram responsáveis por resguardar esse conhecimento. E eles utilizavam os ideogramas. O que são ideogramas? Ideogramas são representações de uma ação. Então, por exemplo, se eles estavam descrevendo um vaso, ou se eles estavam descrevendo a ação de um indivíduo, então eles faziam a representação do que eles queriam expressar e utilizavam isso como uma forma de linguagem. Tem uma aula sobre a invenção da escrita que nós falamos sobre esse tema. Convido você a assisti-la. A agricultura egípcia ela era feita às margens do rio Nilo. Se você se recorda, eu falei para você que o rio Nilo ele vinha trazendo sedimentos, ele vinha trazendo sais minerais, ele vinha trazendo restos de mortos, restos de animais, plantas. Isso tudo, quando o rio está na sua enchente, eles vêm sendo trazidos pela correnteza. Quando o rio diminui o seu fluxo, esses sedimentos eles ficam localizados à margem dos rios, à margem do rio. E aí o agricultor ele vai lá, lança a sua semente, e aí nós vamos falar especificamente da semente de trigo. Ele lança a semente, depois ele pega os porcos e coloca para que os porcos possam pisotear as sementes, para que essas possam penetrar no solo para germinar. Depois que germina aquelas sementes, que o trigo já está no ponto de corte, eles coem, usam os animais novamente para pisotear as sementes, para tirar o trigo. A questão política egípcia é uma coisa emblemática. Por que razão? Porque existem duas estruturas que compõem a sociedade humana. São elas o Estado e a religião. Qual é o papel da religião? A religião ela cuida das coisas do espírito, ela cuida das coisas do mítico, do sagrado. O Estado, por outro lado, ele não pode se prender a um único elemento. Por quê? Porque ele tem que associar todos os elementos que estão integrados na sociedade. O Estado tem o papel de preservar e zelar pelo bem do indivíduo. Dentro de uma sociedade igual à sociedade egípcia, que é uma sociedade teocrática, ou seja, onde a religião e o Estado, eles estão unidos em um só. Não há separação. No centro, a figura central dessa estrutura é Faraó, porque Faraó, dentro da sociedade egípcia, não é uma figura humana. Ele é uma divindade, ele é um deus. Por essa razão, ele concentra o poder político, ele concentra o poder militar e ele concentra consigo também as questões associadas à religião. Como que é o Egito hoje? Qual a estrutura do Egito hoje? Eles são ainda agrícola, praticam a pecuária, mas diversificam com a mineração e a indústria. O PIB, que é o produto interno do Egito, está avaliado em 272 bilhões. E agora eu gostaria de começar uma revisão com você. Então eu comecei falando a respeito do Egito, lá no topo. Vim falando sobre a importância do rio Nilo. Falei a respeito de um historiador importantíssimo, historiador grego chamado Heródoto, e da visão que ele tinha dessa relação da sociedade egípcia com o rio Nilo. Falei que a sociedade egípcia não é feita somente de glamour, não é feita somente de pirâmides, mas que tem um escravo, que tem aquele indivíduo que ajudava a construir os diques, que ajudava a construir os canais, que possibilitava que essa sociedade ela tivesse vida. Eu falei também que o Nilo ele recebe vários nomes quando ele começa lá no Lago Vitória, lá perto das regiões mais altas lá do continente africano, e ele vem cortando e vem recebendo nomes diferentes, afluentes diferentes, até chegar lá no Egito. Eu destaquei
que o rio Nilo, ao longo desse percurso, ele vem trazendo alimentos, ele vem trazendo restos de planta, vem trazendo restos de animais que vão depois servir para alimentar o solo onde o egípcio vai produzir a agricultura. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que ela tenha sido instrutiva, que ela tenha trazido mais conhecimento para você. Entra lá na nossa página no Facebook, dá uma olhada nos outros vídeos que nós temos lá. Deixa o seu like lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar sempre recebendo novos vídeos. Um abraço forte do seu professor Emisael e até a próxima aula.